Meu primeiro treinador, ele me sugeriu que eu também tivesse uma bicicleta de estrada para que eu fizesse alguns treinos na tentativa de me dar resistência, né? Porque a bicicleta de estrada ela é muito importante, principalmente foi muito importante para mim. Ô Ercília, eu tava vendo lá no teu Instagram, você no Tour de France, Foi. com a Raíza, não foi? Foi. Tá, então, a minha curiosidade, além de saber como que foi essa viagem, é sobre o ciclismo de estrada, que você comentou muito do mountain bike, e pelo que eu entendi, você realmente já entrou, quando pensou a nível de bicicleta, a nível de esporte, você já foi direcionada para o mountain bike. Mas o ciclismo de estrada, ele entra na sua vida para treino, você gosta, você já gostava antes, para eu entender essa Já conexão. fez alguma prova? É, O ciclismo de estrada entrou como uma opção de treinamento. Eu fazia os deslocamentos para a faculdade com minha bicicleta de mountain bike. Eu moro em Belo Horizonte, então assim, a minha opção são trilhas e são as melhores trilhas, trilhas construídas à mão, trilhas que são naturais. Então assim, é o que eu tinha para fazer fim de semana, às vezes ir para uma cachoeira, enfim. E aí, quando eu comecei no meu primeiro treinador, ele me sugeriu que eu também tivesse uma bicicleta de estrada para que eu fizesse alguns treinos na tentativa de me dar resistência, né? Porque a bicicleta de estrada ela é muito importante, principalmente foi muito importante para mim, para me dar resistência no sentido de ter mais tempo de treino, ter algumas definições, por exemplo, treinos de cadência com a bicicleta de estrada, ela é melhor do que com a bicicleta de mountain bike. Então, ela entrou na minha vida como uma opção mesmo de manutenção ali dos meus treinamentos e também porque também dava menos manutenção, né? verdade. Porque gastar a bicicleta de mountain bike, que era a única que eu tinha, que eu também competia com ela, eu estava desgastando o meu equipamento, sendo que eu poderia usar uma bicicleta de estrada. E eu lembro que eu comprei R$ 900 na época, uma bike usada de terceira mão já, porque falou assim, não investe muito não, é só para você realmente ter uma bicicleta que suporte ali os treinos e não tem tanta necessidade. E foi ótimo, foi tudo que eu precisava naquele momento, foi a bicicleta que me serviu. E essa viagem pro Tour de France? E aí, só a primeira competição que eu fiz com a bicicleta de estrada Ah, foi na sim. época da pandemia. Na época, assim, uma das primeiras provas que a Federação Mineira fez logo após aquela abertura, né, aquela primeira abertura e mais controlada de provas, foi o Campeonato Mineiro de Estrada. E aí eu competi o Campeonato Mineiro e fui campeã do Campeonato Mineiro de Estrada. Então, assim, ela entrou dessa forma. Eu acho que foi bem interessante, porque ela me ajudou muito a ter essa resistência muscular, porque eu precisei, né? Igual eu falei para vocês, eu comecei muito tarde, então eu não tenho tempo. Às vezes eu fico falando que tudo que eu estudei, às vezes, 12 anos, eu preciso pegar 12 anos de estudo e aplicar para que eu possa mentalmente aprender o mais rápido possível, para que eu execute no menor tempo possível na minha nova profissão como atleta. Então, eu tenho que fazer essas condensações. A questão do Tour de France foi realmente uma janela perfeita de provas, assim. Eu já tinha decidido que eu ia participar de uma Copa do Mundo, que era a Copa do Mundo de Leger na época, Uhum. e existia um hiato muito grande até o Mundial, que seria em Andorra. E aí a Raíza estava no final da preparação dela, porque ela tinha conquistado a vaga olímpica para representar o país. E ela virou para mim e falou assim: Olha, o que você acha da gente tentar ajustar os dois calendários, né? Tanto a Copa do Mundo quanto o Mundial, e nesse meio tempo eu fazer a preparação final das Olimpíadas, e aí você me ajudaria, a gente se ajudaria, a gente treinando juntas, né? E enfim, eu falei, olha, calma, deixa eu ver se o aspecto mais importante, se eu tenho essa possibilidade, né?
E aí Aham. acabou que eu consegui uma parceria com a Flitger, que foi realmente um grande parceiro ano passado e continua sendo esse ano. Então, assim, sair desse nicho da bicicleta também foi muito importante para mim. E hoje, se você me perguntar, eu acho que a única maneira do nosso esporte se manter é realmente trazendo outros patrocínios que não seja especificamente dentro do nosso esporte. E aí a gente fez essa ajuste. Aí um belo dia a gente estava na preparação, depois da Copa do Mundo, a gente estava em Morzine, e aí eu estava literalmente no período do Tour de France. Então eu saía para treinar antes da largada, para eu ver a largada e assistir a prova, porque lá, como a gente estava na França, é como se fosse que na nossa televisão aberta aparece as 5, 6 horas de etapas transmitidas ao longo de todos os dias. Então é a febre nacional. E aí eu falei assim, eu vou olhar qual que vai ser a próxima etapa e se tem alguma etapa próxima de onde a gente estava. Aham. Quando eu abri, tinha uma etapa que aconteceria muito próximo, mas coincidiria com o dia da prova de Leger. Aí já não daria, com a Copa do Uhum. Mundo. E aí, quando a gente foi fazer a outro trecho, né, a outra parte de preparação, a gente estava a 50 quilômetros do local. Eu falei, É agora. virei para ela e falei assim, Raíza, eu não vou fazer tal dia, não precisa contar comigo, mas o que está acontecendo? Não, porque eu vou no Tour de France de qualquer forma. Gente, quando eu falo que lá tem montanha, é porque lá realmente tem montanha. São, tipo assim, 20 quilômetros que você sobe 1.800 em 20 quilômetros. É literalmente monumental. E Maneiro. aí eu olhei, eu tinha uma parede, eu só descia assim, ó. Só descia para o local onde seria a prova. E eu falei, coloquei pilha, ela tá assim, então bora, a Thaline tava de staff para ela. E aí foi ótimo, porque a gente fez o nosso treino, a gente tinha 5 horas de treino, dei uma volta ao mundo, e o Nossa final foi senhora. exatamente na base da montanha, onde aconteceria a HC, a prova, aquela etapa terminaria nessa HC, que era a subida que a gente conseguiu fazer de evento teste na quinta-feira. Seria no domingo a prova, e a gente foi fazer um treino de evento teste na quinta-feira. A gente subiu a montanha. E Acho- assim, visual deslumbrante, maravilhoso. Já tinha vários motorhomes parados, aguardando aquela prova que aconteceria no domingo. A gente estava falando de quinta. Vovó, netinho, sentado assim fora do motorhome, lendo, escutando o radinho. Sabe a gente com futebol aqui, de colocar o radinho e ficar escutando? Eles É o vivem que isso, né, cara? acontece lá, de fato. E galera já pintando o asfalto, já fazendo os cartazes, as bandeirinhas, os amigos já chegando, já criando aquela micro comunidade de motorhome. Então você entende que realmente aquele ambiente é um ambiente do esporte que eles amam. Então, assim, viver isso foi muito bacana. E aí, quando a gente retornou no domingo, gente, parecia outro lugar. O corredor, o mar de gente, era algo absurdo. A subida tinha 18,3 quilômetros. A inclinação média era de 9%, ou seja, era uma senhora subida. Afinal de contas, era a HC né, daquela etapa, Aham. daquele período. E foi sensacional, porque eles montaram uma estrutura embaixo, na base da montanha, e a galera que conseguia subir, subia. Mas embaixo, na entrada do vilarejo para a subida, tinha um telão, eles montam um telão, Foi numa então praça, né? colocam cadeiras assim, em frente ao telão, e todo mundo fica ali o dia inteiro. Né? É um evento, literalmente um evento. Foi muito bacana, foi uma experiência bem legal. E aí, um pouco tempo depois, eu já tinha planejado uma outra viagem que eu consegui ver também a La Volta, né, que passou em Portugal. Eu vi a largada também em Lisboa e fui em uma outra etapa num dia que eu fui fazer um pedal para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima de lá. Então, assim, foi bem legal. Pô, São duas experiências que eu realmente, para quem ama o esporte, tem o desejo de passar férias na Europa e tem essa conexão com o Tour de France, se conseguir conciliar, eu super indico, porque eu acho que é só estando lá para você entender de que maneira que o esporte, o ciclismo,
ele é visto lá fora, né? Teve uns amigos nossos aqui da cidade que foram para lá para fazer o Letap, né? Letap. Que o Letap. Gustavo foi. O Sagu e a Devaldo, né? É isso. Falaram que é sensacional lá também.